portanto, online, as aulas teóricas, e as aulas para a semana é que iniciam todos os tipos de aulas, ok? STPs, PLs, aquelas que são presenciais, e incluindo, como é óbvio, as teóricas. Também acabei por decidir, portanto, nesta aula, fazer também só, digamos, a apresentação. Relativamente à forma depois de funcionar, portanto, iria depois, quando estivessem mais, portanto, vão chegando mais alunos. Tinha aqui também umas notas, alguns aspectos para falarmos. Mas, entretanto, se surgirem alguma questão, por favor, vão falando comigo, vão colocando as questões que entenderem, está bem? Professor, Força. já agora que falou nisso, eu estou aqui com um caso um bocado particular e queria saber se já tinha acontecido antes, porque eu sou de engenharia mecânica automóvel. Ok. Mas como eles não têm pós-laboral e como eu vou trabalhar, eu vi-me na necessidade de frequentar o pós-laboral por mecânica e consegui mudar, fui à secretaria e inscrevi-me. Não sei se já teve algum caso destes em anos passados. Eu sei que em outros anos, não é ano letivo, ano curricular, se tentou criar um pós-laboral. Casos assim particulares, acho que já aconteceu, mas não, eu da minha parte não vejo problema algum. É porque o que me está a acontecer aqui, do que eu estou a achar estranho, é que eu no portal estou inscrito nas duas licenciaturas e estou com receio que, ou não estar a ir às aulas práticas de mecânica automóvel, o portal me começa a marcar faltas e depois eu chumo sem saber. Duarte, nesse Era aspecto... só por isso, para saber se já tinha acontecido alguma vez. Sim, mas não... a nível de unidade curricular, olha, até lhe digo mais. Portanto, o responsável da unidade curricular, íamos falar nisso, portanto, é o professor Ramiro Martins, da unidade curricular na Lema, ok? Só que ele também está a dar 2 turmas e, por coincidência, também no pós-laboral. Okay. Portanto, eventualmente você irá calhar com ele e até pode depois colocá-lo a par da situação. Okay. O que é que lhe quero dizer? A nível de unidade curricular, a nível dos órgãos de máquinas, não há qualquer problema, ok? Portanto, o exame vai ser o mesmo para as duas licenciaturas. Pois, exato. O meu problema aqui era mesmo as faltas, a questão das faltas. Pronto, mas também as faltas, quem depois, entre aspas, as considera ou não, é o responsável da unidade curricular, está bem? Agora, poderá haver eventualmente alguma questão depois a nível burocrático, está bem? Okay. Estar inscrito nas duas licenciaturas, para não sei se depois de fazer órgãos de máquinas, por exemplo, na LEM, tem que pedir eventualmente depois equivalência para... Sim, isso eu acho que sim, mas mas não se esqueça que isso envolve custos também. Seja o que for. Se for o que é necessário, é o que é. Tudo bem. Convém é que isso fique depois claro para si e depois não haja confusão depois mais à frente, está bem? Ok, bem acho. Da minha parte, como lhe digo, não há qualquer problema. Já entrou no Moodle, também entra no Moodle, mas isso a sua inscrição está desde quando? Está desde que me inscrevi para aí há 2 semanas, sensivelmente. Porque eu tive que me inscrever no de mecânico automóvel, em Lima, para depois fazer um requerimento à presidência para me poder inscrever nas de pós-laboral de mecânica, já que em mecânica automóvel não existe. Pronto. O meu diretor de curso deu-me uma carta verde para as equivalências, só que eu achei estranho, foi estar inscrito nas duas licenciaturas ao mesmo tempo e não
a de mecânica automóvel dessas cadeiras ter transitado automaticamente só para as de Leme. Ou seja, eu tenho 2 vezes Ormac e 2 vezes transferências por semana. Pelo horário só, né? Falando só Claro. em questões de horário. Não Isso é que sei. eu achei estranho. Pronto, eu acho que poderá enviar um e-mail ao responsável da unidade curricular da Lema, das duas, neste caso de órgãos de máquinas, porque eventualmente pode calhar na turma que não é o meu colega Ramiro Martins. Portanto, se enviar um e-mail, quer para ele, quer para o responsável da transferência de calor, fica isso registado, está bem? A dar essa informação. Okay. Que eventualmente o portal irá registrar as suas faltas na Lema, mas no entanto está a frequentar a Lema. Lema. Peço desculpa. Ok? Só muda uma letra, né? Ok. E será que a Sónia não me resolve o problema? A engenheira Sónia Correia? A engenheira Sónia Correia. O departamento dos horários. Pois, mas isso é a nível de horários, é a nível de colocação das turmas, não tem a ver com a questão central. Pois isso é no portal, é na divisão académica que isso fica depois registado, está bem? Ok, bem acho. Poderá, pois, um dia, quando puder, passar lá e tentar clarificar e perguntar se não há qualquer problema. A nível de faltas, portanto, dentro das unidades curriculares, os responsáveis é que validam, digamos, essas faltas, está bem? Ok. Ou as consideram ou não, está bem? Portanto, eu acho que deve haver, pois a preocupação é com, digamos, a nível central, a nível burocrático, a nível de funcionamento da unidade curricular, não haverá, pelo menos órgãos de máquinas não tem problema. Ok. Está bem? Ora bem, já estamos aqui 27, comigo incluído. Vamos então iniciar a apresentação desta unidade curricular. Eu vou partilhar aqui os slides convosco, portanto vamos falando sobre isto. Deixem-me só... Ok. Vamos partilhar aqui a apresentação. Ok, órgãos de máquinas. Como é que isto vai funcionar? Portanto, a nível de docentes, no total somos 6 docentes, ok? Comigo incluído, portanto, o Armando Vilaça Campos, eu penso que quase a maior grande parte de todos vós já me conhece, portanto, esta unidade curricular vem na continuação da mecânica dos materiais. Portanto, eu sou o responsável desta unidade curricular. Quanto a esclarecimento de dúvidas, pode ser qualquer um dos docentes que vocês aqui têm. Portanto, já sabem, portanto, têm as siglas dos docentes, sabem os e-mails, têm aqui os gabinetes onde eles estão, portanto, quando estiverem a nível presencial. E como eu estava ainda agora a explicar aqui ao vosso colega, ao Duarte, portanto, o meu colega Ramiro Martins, portanto, vai também estar a lecionar 2 turmas no pós-laboral de órgãos de máquinas na LEM, e ele é o responsável da unidade curricular de órgãos de máquinas na LEMA. Ok? Portanto, ele na LEMA leciona, portanto, quer as teóricas, quer as 2 turmas de TPs. Quanto à avaliação, portanto, e nós estamos a trabalhar em conjunto, como eu estava a explicar, portanto, isto no final, portanto, o exame é exatamente o mesmo para as 2 licenciaturas. Relativamente à avaliação, portanto, como eu já vos disse, portanto, é a avaliação final sem avaliação durante o período letivo. Esta questão que eu também, portanto, que eu digo aqui, portanto, terem atenção às presenças e registar as presenças. Pronto, eu não vou estar digamos, a chumbar ninguém pelas faltas, ok? Cada um, portanto, já são suficientemente crescidos para saberem o que é que devem fazer. No entanto, portanto, as aulas TPs, portanto, é de presença obrigatória, ok?
Portanto, mas quem valida, digamos, estas faltas ou presenças é o responsável da unidade curricular. O que é importante aqui nesta fase? Na fase em que nós estamos com o problema da pandemia, isto é informação que não foi dada, mas eu entendo que deve ser dada, que é os alunos não mudarem de andarem a mudar de turma. Aula teórica só há uma, mas turmas há 3. Isto porquê? Porque é conveniente que mantenha a vossa turma TP, porque havendo um problema qualquer, um caso de positivo numa das turmas, eventualmente haverá ou será aconselhável para que essa turma faça a quarentena. Entendo eu, mas isto já são coisas minhas, não quero dizer que seja assim, está bem? Mas se mantiverem a vossa turma, portanto, esta responsabilidade de cada um, acho que é importante que a tenham. Portanto, e fazer o registro, como é óbvio, portanto, quando entra na aula TP, como será uma aula presencial, portanto, fazer o registro da entrada, passando o cartão lá no pica-ponto, lá na entrada da sala. Pronto, tem esse aspecto. Aqui também, eu acho que, não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que também faz parte da responsabilidade de cada um, portanto, eventualmente a instalação do tal software do Covid. Todos nós andamos com telemóvel, acho que também faz parte, isto é a minha opinião, eu tenho isto instalado e acho que se uma grande parte tiver isso instalado e se toda a gente transmitir a informação que deve, as coisas devem ou funcionarão de uma forma bem melhor. Pronto, este aspecto das presenças, portanto, eu aponto até mais para essa parte da responsabilidade do que propriamente da presença, propriamente dita na aula. Relativamente à informação da unidade curricular, portanto, nós, como sempre, vamos ter o Moodle. Portanto, o Moodle, vocês já lá foram buscar o apontador. Portanto, isto ainda não está bem definido, como sempre, estas coisas, mas portanto, eu ainda não sei se vou colocando lá os apontadores no Moodle, ou se eventualmente vos irei enviar, como fazia na mecânica dos materiais, por mail, está bem? Eu estava aqui à procura, onde é que está está aqui, mas isto não está no sítio onde eu queria. Está aqui. Portanto, nós estamos no Moodle, vocês já viram isto, portanto, temos aqui a parte dos apontamentos. Tem aqui algumas partes, portanto, esta parte dos apontamentos está toda, digamos, em português, portanto, isto são os diferentes capítulos que nós vamos abordar. Ainda aparece também aqui o formulário que transita da mecânica dos materiais. Nas aulas TPs, nós temos aqui as 2 versões, portanto, em português e em inglês, porque nós temos uma turma internacional, portanto, a funcionar em inglês, portanto, e daí depois aparecer aqui os fecheiros, quer em português, quer em inglês. Portanto, aqui, na parte das aulas teóricas, irão aparecer os slides correspondentes ou dados em cada uma das semanas, para nos posicionar, digamos, na matéria. Assim como na mecânica dos materiais, mais 1 ou 2 semanas, portanto, irei colocar aqui o compacto de todos os slides, para se vocês quiserem acompanhar, portanto, as aulas que vão sendo lecionadas, está bem? Relativamente às aulas TP, portanto, também temos aqui um conjunto de exercícios. Portanto, mais uma vez, portanto, vocês veem aqui esses exercícios da versão em português e a versão em inglês. Portanto, em português não diz nada, portanto, o EN, portanto, o do inglês no final. Iremos já ver isto, portanto, os exercícios das TPs só irão até ao capítulo 6. Há um capítulo 7, que é um capítulo que é só abordado, digamos, aqui nas aulas teóricas. Eu peço que estejam à vontade, para eu não estar aqui a falar sozinho, portanto, se entenderem colocar alguma questão, portanto, estejam à vontade, está bem? Vocês têm aqui os exemplos
nos exames de órgãos de máquinas do período do ano letivo anterior, portanto, época normal e época de recurso. Portanto, e aqui algumas informações. Portanto, estas informações que eu vou aqui colocar também já são informações que vocês podem encontrar no portal, que é a ficha de unidade curricular e o horário completo de órgãos de máquinas, ok? Das diferentes turmas. Uma outra plataforma, portanto, que também vou usar e, digamos, em paralelo com o Moodle e da mesma forma como fizemos na mecânica dos materiais, portanto, é o Teams. Essencialmente aqui no Teams, se forem, eu estou aqui, ainda não estou, vou aqui às equipas, portanto, vocês já têm. Se algum de vós não tiver acesso ao Teams, eu não sei, ao Duarte, se pelo facto por isso é que eu estava a perguntar quando é que se fica inscrito. Não sei se quando vai ao Teams lhe aparece esta unidade curricular ou só se aparece a outra. Ainda não experimentei, por acaso abri. Pronto. Mas depois eu vejo isso. Pelo menos uma ou outra deve aparecer. Se não aparecer esta, diga-me que eu acrescento. Porque eventualmente aparece aqui as outras, não liguem a esta, mas a outra é da Lema, portanto o meu colega é exatamente, portanto irá ter lá as teóricas dele e outras coisas da mecânica automóvel. Outra questão, portanto, que é isso que eu vou, portanto, e como funcionou também na mecânica dos materiais. E uma coisa que é importante também, quem está a lecionar, tanto, que se sinta confortável com aquilo que está a fazer. Portanto, e a ideia é que, portanto, e acho que as coisas correram, portanto, de forma, penso eu que, de forma razoável, portanto, em termos das aulas teóricas, isto é, não sei se recordam, portanto, eu fazia a pré-gravação da aula, portanto, eu disponibilizava o vídeo, portanto, na altura, ou no dia anterior, portanto, e durante a aula, eu iniciava a aula, falava convosco, portanto, tirava dúvidas, eventualmente, da aula anterior, iniciavam, cada um de vós, portanto, iniciava a visualização da aula, e no final estaríamos aqui novamente para, portanto, eu estou durante a aula, estou presente, se quiserem ir colocando dúvidas no Zoom, ao lado colocar as dúvidas que vão tendo por escrito, portanto, estejam à vontade, portanto, e eu vou tentando esclarecer da melhor forma. No final, dúvidas que é mais fácil falar diretamente, portanto, é nessa altura que voltamos a conversar. Em mecânicas dos materiais correu bem, principalmente se chegássemos um bocado atrasados ou assim, podíamos sempre rever a aula caso... Pois, tem essa questão, é que às vezes há colegas vossos que chegavam um pouco mais atrasados, não perdiam a parte inicial, podem iniciar o vídeo um bocadinho mais tarde. Ok. Aqui... E como é óbvio, portanto, o vídeo vai ficar sempre lá disponível, que poderão, noutra altura, voltar a visualizar. Está bem? Aqui, qual é a diferença digamos, da mecânica dos materiais para órgãos de máquinas? E também do ano letivo anterior. É que deixamos de ter aulas teóricas de 1 hora para ter aulas teóricas de 2 horas. Isto teve a ver com a construção dos horários. É que não era possível ter aulas presenciais e não presenciais em simultâneo. Isto mesmo para cada um de vós, para ter umas aulas, isto é, cada um de vós não vinha com um portátil sempre consigo para estar a determinada altura na aula online e depois logo a seguir ir para uma aula presencial. Tá? Portanto, o que se fez foi dividir, tentar reduzir ao máximo os períodos dedicados às aulas não presenciais, em particular as aulas teóricas. Como podem ter percebido, para quem tem disciplinas eventualmente atrasadas, as do primeiro ano ficaram à segunda e ao sábado, as do segundo à segunda e sábado, e o terceiro ano ficaram à quarta e sábado. Portanto, o primeiro à segunda, o segundo à terça, peço desculpa, e o terceiro à quarta. Portanto, eu não sei se estou...
Mas mesmo assim coincidem. Eu tenho uma disciplina que está a coincidir com órgãos de máquinas. A teórica. É a prática com a teórica. É uma prática do segundo ano que está a coincidir com a teórica. Paulo, mas isso é das coisas para que Eu sei. era quase impraticável. A vantagem que tenho aqui é que o engenheiro dispõe o vídeo. Só por causa disso tem outra facilidade. Pronto, mas Paulo, se eventualmente para tentar, ou não sei se haverá hipótese depois de mudar de turma, isso também poderá solicitar, se houver alternativa. O problema é que não é fácil encontrar alternativa. O problema é exatamente esse. É nos períodos. Eu, para dar as aulas online, tenho que estar em casa. Porque no ISEP nós não temos hipótese. Nós, num gabinete, tendo 2 ou 3 pessoas, a acústica lá dos gabinetes no edifício F não há hipótese, não é? Portanto, não há isolamento de gabinete para gabinete. Aquilo era uma confusão total. Portanto, no meu caso, eu moro na Póvoa, eu estou neste momento na Póvoa de Varzimpa, vocês devem estar em vossas casas também, não podia estar aqui a dar aula teórica e passado meia hora estar no ISEP a dar aula prática. Portanto, tentam-se isolar para que isso não acontecesse, está bem? Pronto, como é óbvio, quem apanha mais do que um ano letivo é sempre o problema destas sobreposições, está bem? Peço desculpa, estas coisas estava o telemóvel a tocar para outras coisas que vão acontecendo. E isso é por causa disso, destas pequenas coisas que podem ocorrer quando nós estamos numa aula teórica. Por isso é que a questão da pré-gravação, que acaba por simplificar também depois o processo. Digamos, da aula, sai uma aula acaba por ser uma aula mais fluida. Pronto. Eu acho que, como eu vos disse, as coisas funcionaram de uma forma razoável. No entanto, estou sempre aberto a sugestões para que possam eventualmente também melhorar. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, para alguma questão, por favor, digam, está bem? Não, a minha parte está esclarecida. Pronto, e como eu estava a dizer, há outro aspecto que já me estava a escapar, que é relativamente à utilização da plataforma do Teams. No Teams vocês irão ter aqui, portanto eu vou ter que separar aqui só diz teóricas, mas vão ter que ter aqui uma parte teóricas que é das turmas em português e da turma internacional. Mas para além disso, a plataforma, o Teams tem uma... Vou usá-lo e vocês vão usá-lo como se dirigissem, digamos, ao meu gabinete. Imaginem que precisavam de falar diretamente comigo, passavam lá no gabinete, batiam à porta, se eu estivesse, falava convosco, se não tivesse, teriam que passar noutra altura. Funcionar uma coisa idêntica, vocês vêm aqui à conversa ou ao chat, conforme tem a versão em inglês, portanto, como iniciam, colocam aqui, querem falar comigo, portanto, e perguntam se eu estou disponível ou não, e se eu estiver disponível, portanto, vocês dizem se eu estiver disponível, portanto, o que é que fazemos? Faço logo a ligação direta, peço para reunir e falamos diretamente nessa mesma altura, está bem? Acho que acaba por ser uma forma simples de me contactarem diretamente, está bem? Portanto, era essa questão que eu vos queria falar relativamente aqui ao Teams. Alguma questão, por favor, digam. Portanto, continuando aqui com os slides. Portanto, falamos na plataforma no Moodle, no Teams, está bem? Agora, relativamente... Sim? Não sei se alguém falou. Peço desculpa. Aqui, relativamente ao nosso semestre, isto é para termos um panorama geral das 15 semanas que nós vamos ter, está bem?
Portanto, nós estamos aqui na semana 1, serão 15 semanas, em que a semana 12, reparem que é a semana que antecede o período de paragem para o Natal, nós vamos ter aulas até 23 de dezembro, que é uma quarta-feira, está bem? Portanto, e à quarta-feira, o dia da aula teórica. Portanto, é o único dia da semana, as quartas-feiras, vamos ter exatamente 15 ocorrências. Todos os outros irão ser só 14, porque, reparem, a segunda-feira já perdeu aqui no dia 5 de outubro um dia. A segunda-feira, portanto, depois aqui a quinta e a sexta não existem nesta semana. E a terça-feira só vai ter 13 ocorrências. Ok? Portanto, no vosso caso, no pós-laboral não existem aulas à terça-feira de órgãos de máquinas. Portanto, o número de aulas práticas que estão previstas são exatamente 14. Está bem? Portanto, o planeamento está feito exatamente dessa forma. Reparem, depois da paragem de Natal, como começamos mais tarde, vamos ter aqui 3 semanas antes ainda do período de exames. Temos a tal semana, esta que está aqui a cinzento, destinada à apresentação de trabalhos. E a partir desta semana inicia o período de exames. Portanto, os temas são estes os temas que nós vamos abordar. Portanto, na próxima semana e nas 2 aulas que nós vamos ter. Portanto, ainda há bocado estava a falar convosco relativamente a essas 2 horas. O que eu tenho, portanto, em mente fazer, portanto, é iniciarmos a aula como eu vos expliquei. Portanto, imaginando que eu produzo um vídeo de 40 a 45 minutos. No final falamos, dá perfeitamente para pararmos um pouco e retomamos novamente nas ideias seguintes. Isto porquê? Para ter uma aula de 90 minutos que seja, ou de 80 minutos que seja contínua, eu acho que é um período muito, muito grande para mantermos a nossa concentração. Está bem? Portanto, eu acho que é mais... rende mais, portanto temos um período mais pequeno que nos mantemos mais concentrados e não quer dizer que, imaginem, na primeira parte da aula a matéria ou durante a realização do vídeo e eu entenda para que mais um bocadinho e concluímos aquela parte e fica um bocadinho mais extenso, portanto no período seguinte teremos uma coisa mais curta, está bem? Portanto, para que as coisas não sejam tão concentradas, tá? Não sei se entenderam digamos, o funcionamento das 2 horas ou das 2 horas de aula teórica. Não vou estar ali continuamente, portanto, ou vocês a assistirem. Não, portanto, vamos ter uma primeira parte, ok? Tem um vídeo, falamos, trocamos as dúvidas, esclarecemos, paramos um pouco, sem problema nenhum, e depois retomamos a segunda parte da aula, está bem? Como fossem 2 aulas teóricas distintas, uma a seguir à outra. Pronto, isto para dizer o quê? Portanto, na próxima semana, estes conceitos básicos irão ver, vamos repetir algumas coisas só da mecânica dos materiais, que é para chegar à definição do estado de tensão, só que agora vamos abordar os estados de tensão na sua forma mais geral. Enquanto na mecânica dos materiais nós tínhamos sempre estados de tensão em que uma das direções principais já era conhecida, agora vamos ver como é que tratamos em estados mais gerais de tensão. Isso porque, em particular, a determinação das tensões principais, porque nestes conceitos base, a segunda parte, no fundo será a segunda parte dessa aula de 2 horas, será dedicada aos critérios de resistência. Portanto, como é que dimensionamos um componente, a resistência, quando no ponto crítico temos um estado geral de tensão e como é que comparamos este estado geral de tensão com o estado uniaxial de tensão que nós temos num ensaio de tração. Portanto, é nisso que se baseia ou se baseiam os critérios de resistência, como irão ver. Iniciando aqui a matéria propriamente dita, portanto, de órgãos de máquinas, portanto, vamos passar à análise de peças cilíndricas, portanto, são elementos cilíndricos que poderão estar, no caso mais geral, sujeitos
a pressão interna e a pressão externa, está bem? Portanto, e quais são as tensões que daí resultam. Não esquecendo que os conhecimentos anteriores, irão ver, portanto, há exercícios que vocês têm nas TPs, portanto, a análise, por exemplo, de um depósito está sujeito só à pressão interna, mas para além do efeito da pressão interna, nós vamos ter o efeito do peso próprio, quer do material que constitui o depósito, quer o que está no interior do próprio depósito, está bem? Isso o que é que faz? Faz, no fundo, que haja ali uma carga distribuída e essa carga distribuída irá provocar flexão. Reparem, se imaginarem uma viga simplesmente apoiada, vamos ter uma carga distribuída ao longo da viga simplesmente apoiada, que é o depósito, e o momento flexor máximo ocorre exatamente na secção central. Portanto, aí temos que sobrepor o efeito do momento flexor e o efeito da pressão, está bem? Portanto, é preciso não esquecer que estas coisas, o que já aprenderam, são ferramentas que continuam válidas, portanto, e vamos adicionando esses mesmos efeitos. Relativamente à fadiga, portanto, é uma parte da análise de dimensionamento ou verificação de componentes mecânicos que deixam de estar sujeitos só a solicitações constantes. Portanto, são solicitações dinâmicas, portanto, qual é o comportamento dos materiais, em particular, portanto, os critérios que iremos ver, portanto, de um aço a solicitações dinâmicas, está bem? Como o próprio nome diz, portanto, há aqui um cansaço do material, porque ele está a ser solicitado dinamicamente, portanto, o que é que isso altera no seu comportamento. Depois iremos passar às engrenagens, portanto, em particular a rodas dentadas com a geometria do dente em envolvente de círculo. E aí, portanto, analisar, portanto, os diferentes parâmetros geométricos e também, portanto, as solicitações durante a transmissão de binário. Passamos depois num capítulo muito pequeno, também análise geométrica e solicitações em transmissões por correias planas e trapezoidais. E depois passamos aqui ao capítulo dos veios. Este capítulo dos veios, como irão ver, relativamente aos anteriores, não vos vou trazer de grande novidade. Portanto, é mais o aspecto da sequência de cálculo, portanto, qual é, portanto, a análise que deve ser feita no dimensionamento ou verificação num veio de transmissão. Por isso é que ele aparece aqui, porque que nós vamos necessitar, como irão ver, até do capítulo das peças cilíndricas, quando estamos aqui neste capítulo dos veios. Portanto, todas estas ferramentas, portanto, e já as ferramentas que vêm da mecânica dos materiais, elas são necessárias na análise dos veios. Para concluir aqui os temas, portanto, passaremos à análise, portanto, de dimensionamento de molas helicoidais e molas de lâmina e terminamos com o tal capítulo que é só dado nas teóricas, que são chamadas ligações em veios. Ligações de outros órgãos mecânicos aos veios, nomeadamente rodas dentadas por chavetas ou veios escatelados, por exemplo, a veios, e as ligações entre veios, ok? Em particular as chamadas ligações transitórias. O que é isso? Qual é uma ligação de um veio motor a um veio movido? Portanto, o elemento que nós temos aí são as embreagens, ok? Portanto, vamos tentar encontrar ferramentas que nos permitam determinar qual é a capacidade de transmissão dessas embreagens e sabendo trabalhar com as embreagens, a análise é idêntica para o caso dos travões. Portanto, o sistema de um travão é idêntico ao da embreagem. A diferença é que na embreagem nós temos um veio motor e queremos pegar no veio movido, pô-lo em rotação, ok? Fazer uma ligação ali progressiva e colocar o veio mandado a rodar. No caso do travão, nós no fundo queremos parar ou bloquear o movimento do veio mandante. Portanto, o veio ou o elemento que é para colocar em movimento nunca vai estar em movimento, ele quer é travar o veio,
Portanto, mas o princípio, portanto, é à custa do atrito entre as superfícies, portanto, é importante aqui conhecermos um dos aspectos. Há outros aspectos na parte da embreagem que tem a ver com a parte térmica e depois com e outras coisas que são os chamados tempos de embreagem. Portanto, isso não são aspectos que nós vamos lidar aqui, só vamos lidar com o aspecto da capacidade, no fundo, de binário que esses elementos têm. Portanto, e terminamos aqui, digamos, os temas que vamos trabalhar aqui em órgãos de máquinas. Ok? Estava a tentar ver se me lembrava mais algum aspecto. Não sei se lembram de alguma questão que queiram colocar. Olá, o vosso feedback, questões. Para já nada, engenheiro. Já estamos a começar, não é? Ainda não há dúvidas. Ok. Esperemos que isto agora vá correndo normalmente, esperemos que não complique. Não sei se vai ser assim ou não, mas por enquanto, portanto, vamos tentar. Vamos tendo, no nosso caso, portanto, eu não estou a lecionar, portanto, este ano não tenho turma nenhuma pós-laboral. Eu fiquei tenho a turma internacional, portanto, e depois há uma turma diurna que vou estar a lecionar. De qualquer forma, portanto, o contacto direto convosco será no ISEP, não quer dizer que se for necessário, portanto, esteja à vontade, nós combinamos e falamos, portanto, e irei encontrar-me convosco havendo essa necessidade no ISEP. Como não tenho, portanto, as únicas aulas no pós-laboral que eu tenho, portanto, é esta aula, digamos, no período pós-laboral, mas é uma aula online, portanto, só tendo qualquer questão a tratar, para que estarei pelo meu gabinete. Mas insista, sempre que quiserem contactar ou falar comigo, portanto, estejam à vontade, portanto, e dúvidas que vão surgindo, não deixem tudo para o final, vão tentando acompanhar. Eu sei que da vossa parte é sempre um pouco mais complicado, que trabalham, mas tentem, dentro do possível, acompanhar, não deixem as coisas para o final, porque depois no final recuperar toda a matéria é bem mais complicado. Mais uma vez, as coisas não são complicadas, é um conjunto de coisas, são muitas coisas que iremos trabalhar, mas não é nada de transcendente, está bem? Tentem, é que eu vos digo, para tentar acompanhar o máximo possível. Engenheiro? Sim, Vitor. Em termos de material de apoio no exame, é só o formulário que já usámos em mecânicas de materiais? Não, se vamos considerar, temos as duas situações, podemos ter o exame presencial, aí o funcionamento os elementos de consulta é o formulário, mais a sebenta, vocês têm a sebenta e têm os slides que podem consultar. Okay. Não são permitidos, portanto, no exame presencial, a resolução de exercícios. Nos exames online, é tudo isso. E o que tivermos a mais, não é? Ninguém consegue ver. É convosco. Sim. Não posso. Nós não há possibilidade, que vocês viram. Só se tivéssemos duas câmaras viradas para cada aluno para tentar ver o que é que ele anda a fazer. Mas repare, na vida real, portanto, nós tendo um problema, é exatamente as coisas, é assim que as coisas funcionam. Vocês vão buscar as ferramentas que têm, os documentos que têm, para tentar resolver o vosso problema. Devem utilizar. Portanto, eu até há alguns anos atrás, eu permitia a consulta dos exames. O problema da consulta dos exames é que aqueles alunos que não estudavam ou que não percebiam o que é que se estava a fazer, chegavam e tentavam adaptar a resolução.
Portanto, quando se ia corrigir um exame, o que é que lá aparecia? Muitas vezes apareciam valores de outros exames, pá, aquilo às vezes era uma confusão, pá, que chega a uma certa altura que não se percebe bem o que é que se o aluno está a perceber ali alguma coisa do que é que está a fazer. Mas pronto, isso como é óbvio, pá, quando as pessoas querem aprender, é para aprender. Não, se é para fazer só por fazer, pá, isto cada um, pá, é que sabe, portanto isso é a consciência de cada um, como é óbvio. Mais questões. Eu peço desculpa porque às vezes estou a olhar para cima porque eu tenho um monitor em cima, porque o monitor aqui do portátil que eu tenho à frente está variado. Este também foi um dos tais que sofreu com o excesso de, sei lá, de trabalho, o que é que foi, na utilização das aulas online. Por isso é que eu estou com os olhos muitas vezes virados para cima, porque é em cima que eu estou a olhar para cada um de vós. Mas mais questões. Bem, se não vou ocupar também mais o vosso tempo, nós vamos arrancar na próxima semana com as 2 aulas teóricas, portanto 2 a 8 dias, está bem? Questões que vão surgindo, insisto, portanto, estejam à vontade, vão comunicando comigo, está bem? E continuação de bom trabalho, pá, e saúde para todos, está bem? Ficamos por aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Adeus. Obrigado. Adeus, boa noite. Obrigado.